Oi, gente polivalente! E hoje nós voltamos com a continuação da leitura, Introdução à Psicologia do Ser, escrita por Abraham Maslow. Lembrando que nós vamos ficar aqui por 1 hora fazendo a leitura dessa obra, e o nosso objetivo em fazer essa leitura é descobrir as necessidades. A gente quer definir o que vem a ser uma necessidade humana. É algo que impulsiona, já se sabe, né? Quer dizer, alguns autores falam que necessidade é a base ou o motivo da ação, é a base e o motivo do comportamento e a base e o motivo de uma emoção, né? Então, tá, mas o que é a necessidade? Tudo bem que ela está por trás das emoções, está por trás daquilo que nos motiva, mas vamos definir necessidade, porque uma coisa é necessidade, outra coisa não é necessidade. Espera um pouquinho só um pouquinho que o cachorrinho tá puxando aqui. Cachorrinho. Então, na semana passada, nós lemos a terceira parte, né, desta divisão que eu fiz, que é a leitura em 1 hora, e aí a gente não sabe quantas partes que vai completar para fazer a leitura completa do livro. Então, nós estamos indo para quarto vídeo de leitura desta obra. Tem outras obras que estão sendo lidas no canal, tá? Porque o foco, lembrando, é em busca das necessidades. O que vem a ser uma necessidade, tá? Então, na semana passada, nós lemos esse último item aqui do capítulo 4 da introdução à psicologia do ser. Deixa eu ver se eu ando com aqui. Ah, que legal. Então, seguindo aqui, a necessidade de saber e o medo do conhecimento. O medo do conhecimento, evasão do conhecimento, dores e perigos de saber. Do nosso ponto de vista, a maior descoberta de Freud foi que a grande causa de muita doença psicológica é o medo de conhecermos-nos a nós próprios, as nossas emoções, impulsos, recordações, capacidades, potencialidades, o nosso próprio destino. Descobrimos que o meio do conhecimento de nós próprios é muito frequentemente isomórfico e paralelo ao medo do mundo exterior, isto é, os problemas internos e os problemas externos tendem a ser profundamente semelhantes e a correlacionar-se entre si. Portanto, falamos simplesmente no medo de saber em geral, sem discriminar com excessiva clareza o medo do íntimo do medo do exterior. Em geral, essa espécie de medo é defensiva, no sentido de que constitui uma proteção de nossa autoestima, de nosso amor e respeito por nós próprios. Somos propensos a temer qualquer conhecimento que possa causar o desprezo por nós próprios ou fazer sentirmos-nos inferiores, fracos, inúteis, maus, indignos. Protegemos-nos e a imagem ideal que temos de nós próprios pela repressão e outras defesas semelhantes, as quais são essencialmente técnicas pelas quais evitamos ficar cônscios de verdades perigosas ou desagradáveis. Em psicoterapia, as manobras pelas quais continuamos evitando essa conscientização da verdade dolorosa, as formas pelas quais combatemos os esforços do terapeuta para ajudar-nos a ver a verdade, damos o nome de resistências. Deixa eu só... Todas as técnicas do terapeuta são, de uma forma ou de outra, reveladoras da verdade ou são estratégias para fortalecer o paciente, de modo que ele possa suportar a verdade. Ser completamente honesto consigo próprio é o melhor esforço que um ser humano pode realizar.
Tá aí a primeira coisa que eu concordo com o Freud. Mas há outra espécie de verdade que somos propensos a evitar. Não só nos apegamos à nossa psicopatologia, mas também tendemos a esquivar-nos ao desenvolvimento pessoal, porque este também pode acarretar outra espécie de medo, de temor, de sentimentos de fraqueza e inadequação. E assim descobrimos outro gênero de resistência, uma negação do nosso lado melhor, dos nossos talentos, dos nossos mais delicados impulsos, das nossas mais altas potencialidades, da nossa criatividade. Em resumo, isso é a luta contra a nossa própria grandeza, o medo de hubris. Vamos lá anotar o que vem a ser hubris e pesquisar depois. Neste ponto, lembramo-nos de que o nosso próprio mito de Adão e Eva, com a sua perigosa árvore do saber que não deve ser tocada, tem paralelo em muitas outras culturas que também creem que o saber fundamental é algo reservado aos deuses. A maioria das religiões tem tido um veio de anti-intelectualismo. A par de outros veios, é claro. Certos traços de preferência pela fé, ou crença, ou pietismo, em lugar do conhecimento racional, ou pressentimento de que algumas formas de conhecimento são demasiado perigosas e é melhor proibi-las ou reservá-las para um número restrito de pessoas especiais. Na maioria das culturas, aqueles revolucionários que desafiaram os deuses, ao pretenderem devassar os seus segredos, foram severamente punidos, como Adão e Eva, Prometeu e Édipo, e passaram a ser lembrados como advertências a todos os outros que não tentem igualar-se aos deuses. E posso dizê-lo de uma forma muito condensada, é precisamente a respeito do divino em nós próprios que somos ambivalentes, ora fascinados, ora temerosos, tanto motivados para como defensivos contra. Este é um aspecto do predicamento humano básico. Somos simultaneamente vermes e deuses. Cada um dos nossos grandes criadores, a nossa gente semelhante a deuses, deu testemunho do elemento de coragem que é necessário no momento solitário da criação, ao afirmar-se algo de novo, em contradição com o antigo. Isso é o tipo de audácia, de sair sozinho na frente de todos, de desafio e repto. O momento de temor é muito compreensível, mas não obstante, deve ser superado, se queremos que a criação seja possível. Assim descobrimos em nós próprios um grande talento. Pode certamente provocar sentimentos exultantes, mas também o medo dos perigos e responsabilidades e deveres que concorrem no fato de ser um líder, um pioneiro e estar completamente só. A responsabilidade poderá ser encarada como um pesado fardo e evitada tanto quanto possível. Pense-se no misto de sentimentos de temor, humildade e até de medo que nos têm sido relatados, digamos por pessoas que foram eleitas presidentes. Alguns exemplos clínicos típicos podem nos ensinar muito. Primeiro, temos o fenômeno bastante comum encontrado na terapia com mulheres. Muitas mulheres brilhantes são colhidas no problema de fazer uma identificação inconsciente entre inteligência e masculinidade. Sondar, pesquisar, investigar, ser curiosa, afirmar, descobrir, tudo isso pode ser sentido pela mulher como desfeminizante, sobretudo se o marido, em sua masculinidade incerta, for ameaçado por tudo isso.
Muitas culturas e muitas religiões impediram as mulheres de saber e de estudar, e creio que uma raiz dinâmica dessa ação é o desejo de mantê-las femininas num sentido sadomasoquista. Por exemplo, as mulheres não podem ser padres nem rabinos. O homem tímido também pode ser propenso a identificar a curiosidade penetrante como algo que desafia os outros, como se, de algum modo, ao ser inteligente e procurar a verdade, estivesse sendo categórico, afoito e viril de um modo que não lhe permite recuar, e que tal postura fará recair sobre ele a ira de outros homens mais velhos e mais fortes. Assim também, muitas crianças identificam a sondagem curiosa como uma invasão das prerrogativas de seus deuses, os adultos todos todo-poderosos. E, naturalmente, é ainda mais fácil encontrar atitude complementar em adultos, pois, com frequência, eles acham a incansável curiosidade de seus filhos pelo menos uma amolação, e por vezes uma ameaça e um perigo, especialmente quando essa curiosidade envolve questões sexuais. Ainda é invulgar o pai que aprova e sente prazer na curiosidade de seus filhos pequenos. Algo semelhante pode ser observado entre as minorias exploradas, oprimidas e fracas, ou entre escravos. Os indivíduos pertencentes a essas categorias podem recear saber mais, investigar livremente. Isto poderia provocar a ira de seus senhores. Uma atitude defensiva de pseudo-estupidez é comum em tais grupos. Em qualquer caso, não é provável que o explorador ou o tirano, por força da dinâmica da situação, encoraje a curiosidade, a aprendizagem e o saber em seus súditos. As pessoas que sabem demais são atreitas à rebelião. Tanto o explorado como o explorador são impelidos a considerar o saber como algo incomparável com o bom escravo obediente e bem ajustado. Numa tal situação, o conhecimento é perigoso, muito perigoso. O status de fraqueza ou subordinação, ou de pouca autoestima, inibe a necessidade de saber. Um olhar fixo, direto e desinibido é a principal técnica que um macaco emprega para estabelecer a sua soberania e domínio. Caracteristicamente, o animal subordinado baixa os olhos. Essa dinâmica pode ser observada por vezes até numa sala de aula, infelizmente. O estudante realmente brilhante, o que é fértil em formular perguntas coerentes e profundas, especialmente se for mais inteligente que seu professor, é muitas vezes tido na conta de sabido, uma ameaça à disciplina, um desafiante da autoridade dos seus professores. Que o saber pode significar inconscientemente dominação, controle e talvez até desacato, pode ser também observado no caso do escotofílico, aquele que é capaz de experimentar uma certa sensação do poder sobre o corpo da mulher nua que ele espreita, como se os seus olhos fossem um instrumento de dominação que ele pode usar para a violação. Nesse sentido, muitos homens são bisbilhoteiros e olham descaradamente as mulheres como se estivessem despindo-as com os olhos. O uso bíblico da palavra saber em sentido idêntico ao de saber sexual é outro uso da metáfora. No nível inconsciente, saber como uma espécie de equivalente sexual masculino intrusivo e penetrante pode ajudar-nos a compreender o complexo arcaico de emoções conflitantes que se aglomeram em torno da conduta infantil de espreitar segredos e esbilhotar no desconhecido, do pressentimento de algumas mulheres de que existe uma contradição entre feminilidade e o conhecimento ousado e saliente, do sentimento do oprimido de que o saber é prerrogativa do Senhor, do medo do homem religioso de que o saber infringe a jurisdição dos deuses, seja perigoso e provoque a ira divina, o conhecimento como saber pode ser um ato de autoafirmação.
Saber para redução de ansiedade e para crescimento. Até agora estive falando sobre a necessidade de saber, pelo puro prazer e a satisfação primitiva de conhecimento e entendimento per se. Torna a pessoa maior, mais sábia e mais prudente, mais rica e mais forte, mais evoluída e mais madura. Representa a concretização de uma potencialidade humana, a realização daquele destino humano preconizado pelas possibilidades humanas. Temos então um paralelo com o livre desabrochar de uma flor ou com o canto dos pássaros. É assim que uma macieira produz maçãs, sem luta nem esforço, simplesmente como expressão da sua natureza inerente. Mas também sabemos que a curiosidade e a exploração constituem necessidades superiores. A segurança, isto é, que a necessidade de sentir-se seguro, tranquilo, sem receio, é prepotente e mais forte do que a curiosidade. Tanto nos macacos como nas crianças humanas, isso pode ser abertamente observado. A criança pequena, num ambiente estranho, apegar-se-á caracteristicamente à mãe e só depois, pouco a pouco, se arriscará a afastar-se do seu regaço para sondar coisas, explorar e investigar. Se a mãe desaparece e a criança fica assustada, a curiosidade desaparece até que a segurança seja restaurada. A criança só explora na certeza de contar com um porto seguro onde se refugiar a qualquer momento. O mesmo ocorre com os filhotes de macaco nas pesquisas de Harlow. Qualquer coisa que o assuste faz com que disparem correndo de volta à mãe substituta. Aferrado nesta, o macaco pode observar primeiro e depois arriscar uma saída. Se a mãe substituta estiver ausente, o macaco enrola-se simplesmente numa bola e choraminga. Os filmes de Harlow mostram isso muito claramente. O ser humano adulto é muito mais sutil e dissimulado em suas ansiedades e temores. Se estes não o vence completamente, ele é muito capaz de reprimi-los, de negar até para si próprio que existam. Frequentemente, não sabe que está com medo. Há muitas maneiras de enfrentar e combater essas ansiedades e algumas delas são cognitivas. Para uma tal pessoa, o insólito, o vagamente percebido, o misterioso, o oculto, o inesperado, são coisas suscetíveis de representar ameaças. Uma forma de torná-las familiares, previsíveis, controláveis, isto é, não assustadoras e inofensivas, é conhecê-las e compreendê-las. E assim o conhecimento pode ter não só uma função de estímulo ao desenvolvimento, mas também uma função de redução de ansiedade, uma função homeostática protetora. O comportamento manifesto talvez seja muito semelhante em qualquer dos casos, mas as motivações podem ser extremamente diferentes. E as consequências subjetivas também são muito diversas. Por um lado, temos o suspiro de alívio e a sensação de um abaixamento de tensão. Por exemplo, do preocupado dono de casa, explorando o misterioso e assustador ruído em sua casa à meia da noite, com uma arma na mão, quando chega à conclusão de que não era nada. Isto é muito diferente da revelação e da sensação exultante, até estática, de um jovem estudante de olhos colados no microscópio, quando vê pela primeira vez a estrutura minuciosa do rim, e quando compreende subitamente a estrutura de uma sinfonia ou o significado de um intricado poema ou de uma complexa teoria política. Nestes últimos casos, a pessoa sente-se maior, mais esclarecida, mais forte, mais completa, mais capaz, vitoriosa e perceptiva. Suponhamos que os nossos órgãos sensoriais se tornavam mais eficientes, os nossos olhos subitamente mais penetrantes, os nossos ouvidos desobstruídos. É justamente isso o que sentiríamos. É isso que pode acontecer na educação e na psicoterapia. E acontece, de fato, com bastante frequência.
Essa dialética motivacional pode ser vista nos maiores quadros humanos, as grandes filosofias, as estruturas religiosas, os sistemas políticos e jurídicos, as várias ciências e até a cultura como um todo. Em palavras simples, demasiado simples, eles podem representar simultaneamente o resultado da necessidade de compreender e da necessidade de segurança em diversas proporções. Por vezes, as necessidades de segurança podem dobrar quase inteiramente as necessidades cognitivas aos seus propósitos de alívio de ansiedade. A pessoa livre de ansiedade pode ser mais audaciosa e mais corajosa, pode explorar e teorizar por amor ao próprio conhecimento. E certamente razoável supor que essa pessoa tenha mais possibilidade de abordar a verdade, a verdadeira natureza das coisas. Uma filosofia, religião, ciência da segurança é mais suscetível de ser cega do que uma filosofia, religião ou ciência do desenvolvimento. A evitação de conhecimento como evitação de responsabilidade. A ansiedade e a timidez não só inclinam à curiosidade, o saber e a compreensão aos seus próprios fins, usando-as, por assim dizer, como instrumentos para aliviar a ansiedade, mas a falta de curiosidade também pode ser uma expressão ativa ou passiva de ansiedade e medo. Isso não é o mesmo que a atrofia da curiosidade por falta de uso. Quer dizer, podemos procurar saber a fim de reduzir a ansiedade. E também podemos evitar saber para reduzir a ansiedade. Usando a linguagem freudiana, a incuriosidade, as dificuldades de aprendizagem e a pseudo-estupidez podem constituir uma defesa. Todos concordam em que o conhecimento e a ação estão intimamente ligados. Irei muito longe e estou convencido de que conhecimento e ação são frequentemente sinônimos, até mesmo no sentido socrático, termos idênticos. Quando sabemos plena e completamente uma ação adequada, segue-se da forma automática e reflexa. As escolhas são então feitas sem conflito e com total espontaneidade. Mas a respeito, veja-se. É isso que observamos, em alto nível, na pessoa sadia, que parece saber o que é certo e errado, o bom e mal, e o mostra em seu funcionamento fácil e pleno. Mas também o observamos no outro nível completamente distinto, na criança pequena ou na criança escondida no adulto. Para quem pensar sobre uma ação, pode ser o mesmo que ter atuado. A onipotência do pensamento, como lhe chamam os psicanalistas. Quer dizer, se ela tivesse desejado a morte do pai, a criança poderá reagir inconscientemente, como se na realidade o tivesse matado. De fato, uma função na psicoterapia adulta consiste em desintegrar esta identidade infantil para que a pessoa não tenha que se sentir culpada de pensamentos infantis, como se esses tivessem sido cometimentos ou atos reais. Em qualquer dos casos, essa estreita relação entre saber e fazer poder nos ajudar a interpretar uma causa do medo de saber como um profundo receio de fazer. Um medo das consequências decorrentes do conhecimento, um medo das suas perigosas responsabilidades. Muitas vezes é melhor não saber, porque se soubermos, então teremos de atuar e salientamos-nos dos demais. Isso é um tanto complicado, um pouco como aquele homem que disse: estou tão satisfeito por não gostar de ostras, porque se eu gostasse de ostras, certamente as comeria, e detesto semelhante porcaria. Era certamente mais seguro para os alemães, que moravam perto de Dachau, não saber o que se passava, ser cegos e pseudo-estúpidos, pois, se soubessem, teriam que fazer alguma coisa a respeito, ou sentir-se-iam culpados de covardia. A criança também pode usar o mesmo estratagema, recusando-se a ver o que é evidente
para qualquer outra pessoa. Que o pai é uma criatura desprezível e fraca, ou que a mãe realmente não a ama. Essa espécie de conhecimento é um convite para uma ação impossível. É melhor não saber. Em todo caso, conhecemos hoje o bastante sobre a ansiedade e cognição para rejeitar a posição extrema que muitos filósofos e psicólogos teóricos sustentaram durante séculos, que todas as necessidades cognitivas são instigadas pela ansiedade e são unicamente esforços para reduzir a ansiedade. Durante muitos anos, isso pareceu plausível, mas hoje, os nossos experimentos com animais e crianças contradizem essa teoria. Em sua forma pura, pois todos eles provam que, geralmente, a ansiedade mata a curiosidade e exploração, e que elas são mutuamente incompatíveis, sobretudo quando a ansiedade é extrema. As necessidades cognitivas manifestam-se mais claramente em situações seguras e não ânsias. Um livro recente resume admiravelmente a situação. Um aspecto admirável de um sistema de crenças é que ele parece estar construído para servir simultaneamente a dois amos: compreender o mundo até onde for possível e preservá-lo até onde for necessário. Não concordamos com os que sustentam que as pessoas distorcem seletivamente o seu funcionamento cognitivo de forma a verem, recordarem e pensarem somente o que querem. Pelo contrário, sustentamos a opinião de que as pessoas só farão isso na medida em que tiverem de fazê-lo e nada mais. Pois todos nós somos motivados pelo desejo, por vezes forte e outras vezes fraco, de ver a realidade tal como ela é, mesmo que isso doa. Espera que isso contradiz a minha tese. Página 85. Ok. Resumo. Parece muito claro que a necessidade de saber, se for bem entendida, deve ser integrada com o medo de conhecimento, com a ansiedade, com as necessidades de segurança e proteção. Chegamos a uma relação dialética de vai e vem que, simultaneamente, é uma luta entre o medo e a coragem. Todos aqueles fatores psicológicos e sociais que aumentam o medo sufocarão nosso impulso para saber. Todos os fatores que permitem a coragem, a liberdade e a audácia libertarão também, por conseguinte, a nossa necessidade de saber. Parte 3. Crescimento e cognição. Cognição do ser em experiências culminantes. As conclusões deste capítulo e do seguinte constituem uma primeira organização ou montagem fotográfica, impressionista, ideal, de entrevistas pessoais com cerca de 80 indivíduos e de respostas escritas por 190 estudantes universitários, de acordo com as seguintes instruções. Gostaria que você pensasse na experiência ou experiências mais maravilhosas de sua vida. Momentos de suprema felicidade, momentos de êxtase ou de arrebatamento. Talvez decorrentes de estar apaixonado, ou de escutar uma determinada música, ou de ser subitamente atingido, entre aspas, pela mensagem de um livro ou de uma pintura ou de algum grande momento criador. Primeiro, redija uma lista, depois tente explicar-me como se sente nesses momentos de extrema intensidade, como se sente diferente do seu modo de sentir em outras alturas, como é, em certos aspectos, uma pessoa diferente neste momento. Com outros sujeitos, o questionário pediu uma explicação sobre aspectos em que o mundo parecia diferente. Nenhum sujeito descreveu a síndrome completa. Juntei todas as respostas parciais para obter uma, entre aspas, perfeita síndrome composta.
Além disso, cerca de 50 pessoas escreveram-me cartas não solicitadas, depois de lerem os meus trabalhos anteriormente publicados, fornecendo-me depoimentos pessoais de experiências culminantes. Finalmente, pesquisei a imensa literatura sobre misticismo, religião, arte, criatividade, amor, etc. As pessoas que lograram sua individuação, aquelas que atingiram um alto nível de maturação, saúde e realização pessoal, têm tanto a ensinar-nos que, por vezes, parecem quase ser uma estirpe ou raça diferente de seres humanos. Mas por que tão recente? A tarefa de exploração das regiões mais elevadas da natureza humana, de suas possibilidades e aspirações últimas, é difícil e tortuosa. Quanto a mim, envolveu a contínua destruição de axiomas longamente acalentados, a perpétua luta com aparentes paradoxos, contradições e indefinições, e o ocasional desmoronamento perto dos meus ouvidos, de leis da psicologia muito estabelecidas, aparentemente inexpugnáveis e em que firmemente acreditava. Com frequência resultou que não eram leis, mas apenas regras para viver um estado de psicopatologia benigna e crônica, de temor, de enfesamento, deficiência e maturidade, e que não nos apercebemos porque a maioria dos outros tem as mesmas doenças que nós. Verdade. Com a maior frequência, como é típico na história da teorização científica, essa sondagem do desconhecido assume primeiro a forma de uma sincera insatisfação, um constrangimento sobre o que está faltando há muito, antes de qualquer solução científica se tornar acessível. Por exemplo, um dos primeiros problemas que se me apresentou em meus estudos de pessoas produtivas, as dotadas de alto nível, as de alto nível de individuação e de realização pessoal, foi a vaga percepção de que a vida motivacional dessas pessoas era, em alguns importantes aspectos, diferente de tudo que eu tinha aprendido. Descrevi-a primeiro como sendo mais expressiva do que interatuante, mas isso não estava inteiramente correto como enunciado geral. Depois sublinhei que era não motivada ou metamotivada para além de qualquer esforço de luta, em vez de motivada. Mas essa afirmativa assentava tão substancialmente em qual teoria de motivação fosse aceita que acabou dando tanta compilação quanto ajuda. No capítulo 3, fiz o contraste entre motivação de crescimento e motivações de necessidades por deficiência, que ajuda, mas não é ainda bastante definitiva, porquanto não estabelece uma diferenciação suficiente entre devir ou vir a ser e ser. Neste capítulo, proporei uma nova abordagem, a da psicologia do ser, que incluirá e generalizará as 3 tentativas já feitas para pôr em palavras, de algum modo, as diferenças observadas entre a vida motivacional e cognitiva das pessoas plenamente desenvolvidas e da maioria das outras. Ok, então, esta análise de estados de ser temporários, metamotivados, não ativos, não egocêntricos, não propositais, autovalidantes, experiências terminais, estados de perfeição e de realização de metas, surgiu primeiramente de um estado das relações de amor de pessoas individuacionantes e depois também de outras pessoas, e finalmente, de um mergulho nas literaturas teológica, estética e filosófica. Foi necessário diferenciar primeiro os 2 tipos de amor, o D-amor e o S-amor, que descrevemos no capítulo 3. No estado de S-amor pelo ser de outra pessoa objeto, encontrei uma espécie particular de cognição para a qual os meus conhecimentos de psicologia não me haviam preparado, mas que depois tenho visto bem descrita por certos autores sobre questões de estética, religião e filosofia. A isso chamarei cognição do ser, ou abreviadamente S-cognição. Está em contraste com a cognição organizada pelas necessidades por deficiência do indivíduo, que chamarei de cognição. O S-amante está apto a perceber realidades no ser amado, para as quais os outros estão cegos. Isto é, ele pode ser mais aguda, penetrantemente perceptivo.
Este capítulo é uma tentativa de generalizar, numa única descrição, alguns desses básicos acontecimentos cognitivos na experiência de esse amor, na experiência parental, na experiência mística, oceânica ou natural, a percepção estética, o momento criador, a introvisão terapêutica ou intelectual, a experiência orgástica, certas formas de realização atlética e etc. A estes e outros momentos de felicidade e realização supremas eu chamarei experiências culminantes. Portanto, este capítulo é dedicado à psicologia positiva ou ortopsicologia. Do futuro, na medida em que trata de seres humanos sadios e em pleno funcionamento, não apenas dos normalmente doentes. Logo, não está em contradição com a psicologia como uma psicopatologia do ser comum. Transcende-a e pode, em teoria, incorporar todas as suas descobertas numa estrutura mais abrangente e global, que inclui tanto o doente como o são, tanto a deficiência como o ser e o vir a ser. Chamo-lhe psicologia do ser porque se interessa mais pelos fins do que pelos meios, isto é, pelas experiências terminais, valores terminais, cognições terminais, pelas pessoas como fins. A psicologia contemporânea tem estudado, sobretudo, o não ter em vez do ter, o esforço para realizar em vez da realização, a frustração em vez da satisfação, a busca de alegria em vez da alegria atingida, a tentativa de chegar lá, entre aspas, em vez de estar lá. Isso está implícito na aceitação universal como axioma de uma definição a priori, embora errada, a de que todo comportamento é motivado. Essa cognição em experiências culminantes. Apresentarei agora uma por uma, num resumo condensado, as características da cognição encontradas na experiência culminante generalizada, usando o termo cognição num sentido extremamente genérico. 1. Na essa cognição, a experiência ou o objeto tendem a ser vistos como um todo, uma unidade completa, independentes de relações, utilidade possível, conveniência e propósito. São vistos como se fosse tudo que existe no universo, como se fossem todos de ser sinônimo de universo. Isso contrasta com a decognição, que inclui a maioria das experiências cognitivas humanas. Essas experiências são parciais e incompletas, da maneira que está descrita abaixo. Recorda-se aqui o idealismo absoluto do século XIX, em que a totalidade do universo era concebida como uma unidade. Como essa unidade jamais poderia ser abrangida ou percebida ou conhecida por um ser humano limitado. Todas as cognições humanas reais eram percebidas necessariamente como parte do ser e nunca concebivelmente como seu todo. 2. Quando existe uma S-cognição, o objeto da percepção é exclusiva e plenamente atendido. Isso pode ser designado como atenção total. Ver também Shasta. O que eu estou tentando descrever aqui assemelha-se muito ao fascínio ou completa absorção. Em tal atenção, a figura passa a ser tudo figura, e o fundo, com efeito, desaparece, ou pelo menos não é seriamente percebido. É como se a figura fosse temporariamente isolada de tudo ou mais, como se o mundo fosse esquecido, como se o objeto de percepção se tivesse tornado neste momento todo o ser. Estamos falando de atenção plena. Muito bem, mindfulness. Voltando. Como a totalidade do ser está sendo percebida, prevalecem todas aquelas leis que seriam válidas no caso da totalidade do cosmopoder ser abrangida de uma só vez. Essa espécie de percepção está em nítido contraste com a percepção normal. Ok. É o transe. Nesta, o objeto é atendido simultaneamente com atenção a tudo o mais que for relevante. É visto no contexto de suas relações com tudo mais do mundo e como parte do mundo. Valem as relações normais de figura fundo, isto é, tanto o fundo como a figura são atendidos, embora de maneiras diferentes. Além disto, na cognição normal, o objeto é visto não tanto per se,
mas como membro de uma classe, como um exemplar de uma categoria mais vasta. Este tipo de percepção foi por mim descrito como rubricação. E sublinho mais uma vez que isso não constitui tanto uma percepção completa de todos os aspectos dos objetos ou pessoas que estão sendo percebidos, mas, sobretudo, uma espécie de taxonomia, uma classificação mediante a qual os objetos ou pessoas são distribuídos pelas diferentes rubricas de um arquivo. Num grau muito elevado do que habitualmente nos apercebemos, a cognição implica também a colocação num contínuo. Envolve uma espécie de comparação ou julgamento ou avaliação automática. Implica superior a, menor do que, melhor do que, mais alto que, etc. A essa cognição pode ser chamada cognição não comparativa, ou não avaliatória, ou não judicativa. Digo isso no sentido em que Dorothy Lee descreveu a forma como certos novos povos primitivos diferem nós em suas percepções. Uma pessoa pode ser vista per se em si mesma e por si mesma. Pode ser vista singular e idiosincraticamente, como se fosse o único membro da sua classe. É isso que entendemos por percepção do indivíduo singular, e é claro, é o que todos os clínicos tentam conseguir. Mas é uma tarefa muito difícil, muito mais difícil do que habitualmente estamos dispostos a admitir. Entretanto, pode acontecer ainda que só transitoriamente de fato acontece de forma característica na experiência culminante. A mãe sadia, percebendo amorosamente seu bebê, aproxima-se desse tipo de percepção da singularidade da pessoa. O seu bebê é algo único, não existe no mundo alguém que se assemelhe. É maravilhoso, perfeito e fascinante, pelo menos na medida em que a mãe for capaz de se desprender das normas e comparações de Gesell com crianças dos vizinhos. A percepção concreta do todo do objeto também implica que ele é visto como desvelo, inversamente à afeição. Pelo objeto produzirá a atenção contínua. O exame repetido que é tão necessário para a percepção de todos os aspectos do objeto. O desvelo minucioso com que a mãe observa repetidamente o seu bebê, ou o amante, ou a sua amada, ou o connoisseur, o seu quadro, certamente produzirá uma percepção mais completa do que a usual rubricação fortuita que se passa legitimamente por ser percepção. Poderemos esperar riqueza de detalhe e uma conscientização multilateral do objeto, a partir dessa espécie de cognição absorta, fascinada, profundamente atenta. Isso contrasta com o produto de observação casual que proporciona apenas a ossatura da experiência, um objeto que é visto somente em alguns de seus aspectos de uma forma seletiva e de um ponto de vista de importância ou não importância. Existe alguma parte não importante de um quadro de um bebê ou de um ser amado? 3. Conquanto seja verdade que toda percepção humana é em parte um produto do ser humano e em certa medida é sua criação, podemos fazer apesar disso uma diferenciação entre percepção de objetos externos como pertinentes para os interesses humanos e como irrelevantes para os interesses humanos, ok? As pessoas capazes da individuação estão mais aptas a perceber o mundo como se este fosse independente não só delas, mas também dos seres humanos em geral. Isso também tende a ser verdade no caso do ser humano comum em seus momentos supremos, isto é, em suas experiências culminantes. Ele pode, então, observar mais facilmente a natureza como se ela existisse em si mesma e por si mesma, e não simplesmente como se fosse um playground humano aí posto para fins humanos. Pode ser mais facilmente abster-se de projetar no mundo propósitos humanos. Numa palavra, pode ver nele o seu próprio ser, finalidade, em vez de algo a ser usado, ou algo a ser temido, ou alguma outra reação
caracteristicamente humana. A título de exemplo, tomemos o microscópio, que pode revelar através de lâminas histológicas um mundo de beleza per se, ou então um mundo de ameaça, perigo e patologia. Uma seção de câncer vista através de um microscópio, se conseguirmos esquecer que se trata de um câncer, pode ser contemplada como uma organização intricada, de grande beleza e inspiradora de silencioso espanto. O mosquito é um objeto maravilhoso se o virmos como um fim em si. O vírus, sob o microscópio eletrônico, são objetos fascinantes, ou pelo menos podem ser, se conseguirmos esquecer a sua importância para o ser humano. A essa cognição, porque torna mais possível a irrelevância humana, habita-nos, pois, a ver mais fiel e verdadeiramente a natureza do objeto em si mesmo. 4. Uma diferença entre a cognição e a cognição comum está agora surgindo nos meus estudos, mas sobre a qual ainda não estou certo. É que a repetida essa cognição parece tornar a percepção mais rica. A observação repetida e fascinada de um rosto que amamos ou de uma pintura que admiramos faz-nos gostar mais desse rosto ou desse quadro e permite-nos ver cada vez mais deles em vários sentidos. A isso podemos chamar riqueza intra-objeto. Mas até aqui, isso contrasta bastante com os efeitos mais comuns das experiências repetidas, isto é, o tédio, os efeitos da familiarização, a perda de atenção. Para minha própria satisfação, descobri, embora não tenha tentado prová-lo, que a repetida exposição ao que consideramos um bom quadro faz com que este pareça mais belo às pessoas previamente selecionadas como perceptivas e sensitivas. Ao passo que a repetida exposição ao que considero um mau quadro torná-lo-á menos belo. Mesmo, parece ser verdadeiro a respeito de pessoas boas e pessoas más, cruéis ou mesquinhas, por exemplo. Ver repetidamente as boas parece fazê-las ainda melhores. Ver as más repetidamente tende a fazê-las parecer ainda piores. Nessa espécie mais usual de percepção, em que tão frequentemente a percepção inicial consiste simplesmente numa classificação de útil e inútil, perigoso ou inócuo, a observação repetida faz com que ela se torne cada vez mais vazia. A tarefa da percepção normal, que é tão frequentemente baseada na ansiedade ou determinada pela demotivação, fica cumprida nessa primeira observação. Assim, a necessidade de perceber desaparece, e daí em diante, o objeto ou a pessoa, agora que foram catalogados, deixam simplesmente de ser percebidos. A pobreza manifesta-se na experiência repetida, a riqueza também. Além disso, não só a pobreza do objeto percebido se manifesta na observação repetida, mas também a pobreza do observador. Um dos principais mecanismos pelo qual o amor produz uma percepção das qualidades intrínsecas do objeto de amor mais profundo do que o não amor é que o amor envolve o fascínio com o objeto de amor e, por conseguinte, a observação repetida, insistente e minuciosa, o ver com desvelo. Os amantes podem ver potencialidades um no outro para as quais as outras pessoas são cegas. Habitualmente dizemos, o amor é cego, mas agora devemos admitir a possibilidade de que o amor, em certas circunstâncias, seja mais perceptivo do que o não amor. É claro que isso implica que, num certo sentido, é possível perceber potencialidades que ainda não se concretizaram. Não é um problema de pesquisa tão difícil quanto parece. O teste de Rorschach, nas mãos de um especialista, também é uma percepção de potencialidades que ainda não se concretizaram. Em princípio, isso constitui, portanto, uma hipótese testável.
5. A psicologia americana, ou de modo geral a psicologia ocidental, pressupõe, no que considera um modo etnocêntrico, de que as necessidades, medos e interesses humanos devem ser sempre determinantes da percepção. O New Look em percepção baseia-se no pressuposto de que a cognição deve ser sempre motivada. É também esse o ponto de vista freudiano clássico. Está ainda implícita outra pressuposição, a de que a cognição é um mecanismo instrumental e interatuante que, em certa medida, deve ser egocêntrico. Parte do princípio de que o mundo somente pode ser visto pelo prisma dos interesses do percebedor e de que a experiência deve ser organizada em torno do ego como centro e ponto determinante de toda a interação. Poderia acrescentar que isso é um velho ponto de vista da psicologia americana. A chamada psicologia funcional, fortemente influenciada por uma versão amplamente defendida do darwinismo, também tendia para considerar todas as capacidades do ponto de vista de sua utilidade ou valor de sobrevivência. Também considera este ponto de vista etnocêntrico, não só porque se destaca tão claramente como uma expressão inconsciente da mundivisão ocidental, mas também porque envolve uma persistente e assídua negligência dos escritos de filósofos, teólogos e psicólogos do mundo oriental, particularmente dos chineses, japoneses e hindus, para não mencionar autores como Goldstein, Murphy, Butler, Huxley, Sorkin, Watts, Northrop, Engel e muitos outros. As minhas investigações indicam que, nas percepções normais das pessoas autorrealizadoras ou capazes de individuação e nas experiências culminantes, mais ocasionais de pessoas comuns, a percepção pode ser relativamente ego-transcendente, altruística e carente de ego. Pode ser não motivada, impessoal, carente de desejo, desinteressada, desprendida e não necessitante. Pode ser objetocêntrica em vez de egocêntrica. Isso quer dizer que a experiência perceptiva pode ser organizada em torno do objeto como seu epicentro em vez de se apoiar no ego. É como se as pessoas estivessem percebendo algo que tem uma realidade própria, independente, não dependendo do observador. Na experiência estética ou na experiência amorosa é possível a pessoa ficar tão absorvida e vazada no objeto que o eu, no sentido muito concreto, desaparece. Alguns autores que escreveram sobre estética, misticismo, maternidade e amor, por exemplo, Sorkin, chegaram ao ponto de afirmar que na experiência culminante podemos até falar de uma identificação do percebedor e do percebido, de uma fusão do que eram dois. Num novo e maior todo, uma unidade superordenada, isso nos poderia lembrar algumas definições de empatia e de identificação e, é claro, abre muitas possibilidades de pesquisa nessa direção. 6. A experiência culminante é sentida como um momento autovalidante e auto-justificante que comporta o seu próprio valor intrínseco. Quer dizer, é um fim em si mesmo, aquilo a que podemos chamar de experiência fim, em vez de uma experiência meio. É considerada uma experiência tão valiosa, uma revelação tão grande, que até a tentativa de justificá-la lhe retira dignidade e valor. Isto é, universalmente atestado pelos meus sujeitos ao relatarem suas experiências de amor, as suas experiências criadoras e as suas explosões de introvisão. Isso torna-se particularmente óbvio no momento de introvisão da situação terapêutica. Pelo próprio fato da pessoa se defender contra a introvisão, esta é, portanto, por definição, dolorosa de se aceitar. A sua penetração na consciência é algo constrangedor para a pessoa. Entretanto, apesar deste fato, é universalmente dito e aceito que a introvisão vale a pena, que é desejada e procurada a longo prazo. Ver é melhor do que ser cego, mesmo quando ver magoa. É um dos casos em que o valor intrínseco autojustificante e autovalidante da experiência torna a dor meritória. Numerosos autores sobre estética, religião, criatividade e amor descrevem uniformemente essas experiências não só como intrinsecamente valiosas, mas também como sendo tão valiosas que tornam a vida digna de ser vivida, apenas pela ocorrência de tais momentos. Os místicos já afirmaram esse grande valor
da grande experiência mística, a qual, não obstante, pode ocorrer apenas 2 ou 3 vezes numa vida inteira. O contraste é muito nítido com as experiências comuns da vida, especialmente no Ocidente, e ainda mais particularmente para os psicólogos americanos. O comportamento está tão identificado com os meios para fins que, para muitos autores, as palavras comportamento e comportamento instrumental são consideradas sinônimos. Tudo é feito em nome de algum objetivo ou meta subsequente a fim de se realizar alguma coisa. A apoteose dessa atitude foi atingida por John Dewey na sua teoria de valor, na qual ele não descobriu a existência de quaisquer fins, mas apenas de meios para fins. Até esse enunciado não é muito rigoroso, porquanto implica ainda a existência de fins. Para sermos mais exatos, dever-se-ia dizer que implica que os meios são meios para outros meios, os quais, por seu turno, são meios e assim por diante ad infinito. As experiências culminantes de puro prazer estão para os seus sujeitos entre as metas fundamentais da existência e são validações e justificações desta. Que o psicólogo as despreze, as ultrapasse, de largo ignore até, oficialmente, a sua existência, ou, o que ainda é pior, nas psicologias objetivistas, negue a priori a possibilidade de sua existência como objetos para estudo científico. É algo incompreensível. 7. Em todas as experiências culminantes comuns que estudei, existe uma desorientação muito característica no tempo e no espaço. Seria exato dizer que, nesses momentos, a pessoa está subjetivamente fora do tempo e do espaço. No furor criativo, o poeta ou artista esquece-se de tudo que o cerca e da passagem do tempo quando desperta. É-lhe possível ajuizar quanto tempo transcorreu. Frequentemente tem de sacudir a cabeça como se emergisse de uma tortura para redescobrir onde está. Mas ainda mais do que isso é a informação frequente, sobretudo por amantes, da completa perda da extensão no tempo. Não só o tempo passa, em seus êxtases, com uma rapidez vertiginosa, de modo que um dia pode transcorrer como se fosse 1 minuto, mas também 1 minuto tão intensamente vivido poderá parecer um dia ou 1 ano. É como se eles estivessem, de um certo modo, em algum lugar no outro mundo, onde o tempo simultaneamente parou e fugiu com grande rapidez. Para as nossas categorias usuais, isto é evidentemente um paradoxo e uma contradição. Contudo, é isso que nos é relatado pelos sujeitos e, portanto, um fato que devemos levar em conta. Não vejo razão alguma pela qual essa espécie de experiência do tempo não possa ser passível de pesquisa experimental. A avaliação da passagem de tempo na experiência culminante deve ser muito inacurada. Portanto, a conscientização do meio circundante também deve ser muito menos acurada do que a existência normal. 8. As implicações dos meus trabalhos para uma psicologia de valores são muito intrigantes e, no entanto, tão uniformes que se torna necessários não só relatá-las, mas também de algum modo tentar compreendê-las. Começando primeiro pelo fim. A experiência culminante é unicamente boa e desejável e nunca é experimentada como má ou indesejável. A experiência é intrinsecamente válida. A experiência é perfeita, completa e de nada mais precisa. É autossuficiente. É sentida como algo intrinsecamente necessário e inevitável. É tão boa quanto devia ser. Provoca uma reação de reverência, encantamento, espanto, humildade e até de exaltação e devoção. A palavra sagrado é usada ocasionalmente para descrever o modo de reação da pessoa à experiência. É deliciosa e divertida num sentido de ser. As implicações filosóficas são tremendas. Se para fins de argumentação aceitarmos a tese de que, na experiência culminante, a natureza da própria realidade pode ser vista mais claramente e a sua essência penetrada mais profundamente, então isso é quase o mesmo que dizer o que tantos filósofos e teólogos têm afirmado, que o ser como um todo, quando visto nas suas melhores condições de um ponto de vista sobranceiro, é unicamente neutro ou bom, e que o mal, ou dor ou ameaça constitui apenas um fenômeno parcial, um produto de não se ver o mundo.
como um todo unificado e de o ver de um ponto de vista egocêntrico e demasiado rasteiro. É claro, isso não significa negar o mal, a dor ou a morte, mas antes uma reconciliação com eles, uma compreensão da sua necessidade. Outra forma de dizer isso é compará-lo com o aspecto do conceito de Deus, que é contido em tantas religiões. Os deuses podem contemplar e abranger a totalidade do ser e que, portanto, o compreendem. Devem vê-lo como bom, justo, inevitável e devem ser um mal, como um produto de visão e compreensão limitados ou egoístas. Se nesse sentido pudéssemos ser divinos, então, graças a uma compreensão universal, também nunca condenaríamos ou censuraríamos, nunca ficaríamos desapontados ou chocados. As nossas únicas emoções possíveis seriam piedade, caridade, ternura e talvez tristeza ou esse divertimento com as deficiências dos outros. Mas essa é precisamente a maneira como as pessoas individuacionantes reagem por vezes ao inundo e como todos nós reagimos em nossos momentos culminantes. Essa é precisamente a maneira como todos os psicoterapeutas tentam reagir aos seus pacientes. Devemos reconhecer, é claro, que essa atitude divina, universalmente tolerante, essa divertida e essa receptiva, é extremamente difícil de se atingir, provavelmente até impossível em sua forma pura, e, no entanto, sabemos que isso é uma questão relativa. Podemos acercar-nos mais ou menos dela e seria absurdo negar o fenômeno simplesmente porque só acontece raramente, temporariamente ou sob uma forma impura. Se bem que nunca possamos ser deuses nesse sentido, podemos ser mais ou menos divinos, mais ou menos frequentemente. Bom. Tá, eu vou parar aqui na página 99, a gente volta na semana que vem, né? Então ele está falando aí sobre um achado dele, do que vem a ser as pessoas individuacionantes. A gente já sabe que esse termo individuacionante é um problema de tradução, né? O Maslow depois já vai falar de autoatualização, né? Como sendo, vamos dizer, uma experiência mais marcante. O que fica muito claro para os dias atuais, né? Ano de 2020, nós já temos a neurociência, que ele não dispunha, nós já temos a própria intercalar a meditação com a cognitiva comportamental e que surge aí a terceira onda da cognitiva. Então, o que ele chama de raro, que a pessoa ela experimenta uma atenção absorta, em que o ser humano fica absorvido e que gera um êxtase e que o ser desaparece, né? Isso daí a gente já conhece, até tem prática, dá para se promover toda vez que quiser, não é uma coisa assim inalcançável, conforme o Maslow concebia, né? Que é a atenção plena, é o mindfulness, né? Isso daí é muito claro. E é interessante que nessa parte que a gente leu hoje, tem sobre o termo psicologia positiva. Ele vai falar sobre a psicologia da saúde. Talvez, não sei se tem mais algum outro autor que promove isso numa época tão distante, mas eu tô vendo aí surgiu o termo psicologia positiva, que vai falar sobre alto desempenho, vai falar sobre saúde, não vai ficar focado naquela psicologia patologizante, né? Quer dizer que só vai enxergar patologia, vai ficar na limitação. Então é isso, legal, deu para... Tô gostando, tem um ponto aqui que tá meio distanciando de algumas conclusões que eu tô chegando sozinha aqui, e é legal porque eu vou depois parar para me debater, né, fazer a dialética aqui junto eu com o Maslow, para depois entregar para vocês como uma avaliação, uma análise dessa obra que eu estou lendo, tá bom? Então hoje eu vou ficando por aqui, já deu 1 hora de leitura e voltamos na próxima semana com essa quarta parte, né? A gente vai voltar com a quinta parte da leitura, Introdução à Psicologia do Ser,
de Abraham Maslow, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima leitura. Tchau!